E talvez você diga assim: olha, mas nem todos aqui são casados, né? Nós temos pessoas solteiras, pessoas viúvas, mas a verdade é que quando nós falamos de família, nós estamos falando sobre o projeto de Deus. Tem um texto, e foi o que me animou a falar sobre casamento em um momento geral, e não só para casais, né? Lá em Hebreus 13, 4, que diz: venerado entre todos seja o matrimônio, ou seja, honrado, né, por todos seja o matrimônio. Então, quando nós falamos sobre matrimônio, sobre casamento, obviamente, você que é casado, isso diz muito respeito a você, a sua esposa, você e seu esposo, mas aquele que não é casado, ele pode enxergar como a Bíblia vê o casamento. Isso é interessante. Aliás, é honrando o casamento, mesmo daqueles que não são casados, até porque a Bíblia diz que existe um dom chamado dom do celibato. Não vou dizer, pega aí, jovem, o dom do celibato. Não, deixa, só se Deus revelar no coração mesmo, né? Mas, há até esse dom, mas mesmo que tenha o dom do celibato, ele deve entender como é honrado diante de Deus o casamento. Por isso eu quero ler com você um verso, um texto só, que se repete outras 4 vezes na Bíblia, ou a melhor, essa e mais outras 3, que está lá em Gênesis 2, verso 24, Gênesis 2, 24, e o tema de hoje é uma só carne, como Deus pensa o casamento. Gênesis 2, 24, que diz o seguinte, você certamente conhece esse texto, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Só isso. Esse verso se repete mais 3 vezes, e são repetições emblemáticas, importantes. 2 das vezes em Mateus e Marcos, ou seja, são os evangelistas falando que Jesus falou sobre isso. Jesus repetiu esse texto que está em Gênesis, lá em Marcos 10, 7, Mateus 19, 5. E em Efésios 5, quando Paulo vai falar sobre matrimônio, sobre como a mulher honra o marido, como o marido honra a mulher, aí ele quase encerrando, lá no 31 do Efésios 5, ele repete essa palavra. Por quê, gente? Porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e assim ele repete esse texto. Esse é padrão de Deus para o matrimônio. Esse é o padrão de Deus para aquele que é casado, e é o padrão de Deus para aquele que não é casado. Como assim? Você pode não ser uma só carne ainda, mas esse é o padrão de Deus. Ao falar sobre famílias, a gente tem que tratar sobre casamento. É interessante que este verso, e ainda introdutoriamente, antes da gente falar sobre do que a gente pode aprender disso, esse verso está num contexto. Gênesis 2, vai lá, você que é bom de Bíblia, você vai lembrar, Gênesis 2 está no contexto da criação, o começo, dos inícios, né? Gênesis, aliás, a palavra significa começo, geração, início, né? Deus acabou de criar o ser humano, e Ele faz o Adão e a Eva, e tem uma coisa muito interessante aí, o Adão, Deus cria o ser humano e chama ele de Adão. O que significa? Em Gênesis 5 isso fica melhor explicado. Deus fez o homem, macho e fêmea os criou. A palavra Adão é daquelas coisas que deixa a gente meio com uma interrogação na cabeça, tá? Mas é fácil de resolver. A palavra Adão seria melhor traduzida para ser humano, porque Adão significa humanidade. Olha que coisa interessante. E aí o ser humano, como diz Gênesis 5, ele é homem e mulher, ele é macho e fêmea. Então, quando Deus cria o homem, é claro que Ele cria a humanidade, cria o Adão. Mas a mulher, perceba que lá no começo, ela não tem o nome de Eva. Não tem o nome de Eva. Ela é a mulher. Por quê? Porque tem um homem e tem a mulher, e os dois são Adão, no sentido de humanidade, né? Não que os dois são o homem. Aliás, Adão vem do Adamá. Adamá significa terra. Basicamente, a gente é do pó, né? É essa a ideia. Humanidade vem da terra mesmo, né? Quando o ser humano peca, depois que eles pecam e percebem que estão nus, estão separados, aí sim, depois do castigo, o homem se pega para si o nome e olha para sua mulher e dá o nome de Eva. Inclusive é um nome bonito, mãe de toda a humanidade, alguma coisa assim. Mas tem um detalhe triste aí,
Quando Deus cria o ser humano, e primeiro o homem, ele fala assim: você vai dominar sobre tudo, sobre os peixes, sobre os animais que rastejam, que voam, tarará. E como que seria o domínio dele? Como que seria uma das maneiras do homem dominar? Dar nome. Dar nome. Então, quando o homem olha para a sua mulher e ele fala assim: agora eu vou dar um nome para ela, ele faz isso depois do pecado. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou dominando sobre ela. É interessante, hein? É um erro no projeto. Melhor, gente, é um pecado. A gente tem essa palavra já, né? É um pecado. Qual que é a palavra do homem para a mulher antes do pecado? Porque Deus criou primeiro o homem, Adão, homem, né? E aí, quando ele olha a mulher, você sabe, eu vou repetir apenas para relembrar, né? Mas Deus vê que Adão está sozinho, o próprio Adão percebe isso. Deus faz ele dormir, tira da costela a mulher, faz a Eva, ou a mulher no caso, né? Quando ele acorda, o que o homem fala para a mulher? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe qual é a primeira palavra do homem para a mulher? Olha aí, homens, tá? Você que é casado, você que deseja se casar, a primeira palavra que ele fala para a mulher é uma poesia, poesia. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Claro que parece tão simples para nós, mas no hebraico lá é poesia. E ele ainda fala assim: será chamada varoa, porque veio do varão. Estranho esses termos, né? Será chamada mulher porque veio do homem. Parece um pouco diferente, mas no original não é. Homem lá no original é ish. E aí ele olha para a mulher e fala assim: será Ishá, ou Ish-A, com a terminação A, que é de feminino. Ou seja, gente, igual, osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma igual a mim. Deus chama de adjutora, far-lhe-ei uma adjutora, igual, idêntica. E aí vem o texto de Gênesis 2. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Projeto de Deus desde antes da queda. Deus já tinha o projeto de casamento antes do pecado. Não é porque pecamos que agora a gente tem que casar, e que coisa. Não. O projeto já estava estabelecido. E ele tem um revés muito grande no pecado. É no pecado que eles começam a se desunir. Faço apenas mais uma colocação, e eu me lembro que eu falei já há um tempo atrás, que esse descontrole, depois que o homem, né, se dá o nome de Adão e chama a mulher de Eva, portanto, uma ideia de dominação sobre ela, nesse descontrole, o homem começa a querer dominar sobre a mulher, de fato. E tem lá um descendente de Adão, eu não me lembro se é neto ou bisneto, mas é o Lameque, que toma para si 2 mulheres, e ele perverte a ideia de casamento, porque o casamento é a completude de um homem com a mulher. Mas agora, se ele tem 2 mulheres, o que depois ficará muito comum, é sinal de que elas agora são dominadas por ele. Antes, osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora o quê? Apenas um objeto que eu tenho aí para colecionar, seja 1, 2, ou como foi o caso de Salomão, né? 1000 mulheres. Enfim, esse é o projeto estragado. Qual que é o projeto certo? Ser uma só carne, ser osso dos meus ossos, carne da minha carne, como diz esse texto. E você que é casado, você que não é casado não sabe direito, tá? Mas você que é casado sabe que não é fácil viver só uma carne. Ai, Senhor. Tem um pastor que diz que quando ele casou, ele fala isso brincando, fala em tom de ironia uma verdade, que quando o pastor lá leu e falou assim: agora vocês são uma só carne, ele pensou assim: beleza, agora é só a minha carne, então agora ela juntou na minha carne aqui, é só eu. E a mulher dele pensou assim: beleza, então a gente é só uma carne, então é a minha, né? Em que sentido? Agora serão feitas as minhas vontades, o meu querer, aquilo que eu desejo, e certamente há conflitos, há dificuldades por conta disso, obviamente, né? É um grande desafio, mas a brincadeira dele é para mostrar como é difícil viver uma só carne, viver unidos, e o projeto de casamento é um dos projetos maiores de união de um ser humano com o outro. E aí eu quero elencar com você, rapidamente, 3 coisas de ser uma só carne. A primeira delas, e muito óbvia, que ela é uma união espiritual. Lembra os textos de Jesus que eu falei lá em Marcos 10, em Mateus 19? Jesus também fala, e é repetido nos evangelhos, que é o seguinte: o que Deus uniu, não o separe o homem. Você percebe que Jesus está dizendo que é uma união espiritual? Porque se foi Deus que uniu, é óbvio que é espiritual. O casamento começa sendo uma união espiritual. Em primeiro lugar, ele serve para a glória de Deus. Se é espiritual, tudo que é espiritual, aliás, tudo que existe,
serve para a glória de Deus. Se você é casado, ou se você pretende contrair matrimônio, saiba disso. Seu casamento, em primeiro lugar, não é para te fazer grande, não é para te fazer feliz, não é para te enriquecer, não é para te fazer melhor. É claro que isso pode acontecer, que bom, espero que você fique mais feliz, mais rico, sem problema nenhum. Mas o casamento serve para a glória de Deus. Esse é o primeiro e grande passo. E é por isso que é honrado o matrimônio, porque mesmo quem não está no matrimônio pode olhar e dizer, glória a Deus por isso. Que bênção, que Deus tem esse projeto. Também penso eu, que se o casamento é uma união espiritual, tudo que é espiritual serve para o casamento. Como assim? Por exemplo, você tem aquilo que é chamado de disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra. Isso pode ser vivido e pode ser amplificado dentro do ambiente do casamento. Eu poderia jogar ainda dentro do ambiente familiar, sendo você casado ou não, mas na sua família. Se você orar em família, isso é amplificado em oração. Se você tiver um parceiro de jejum no seu cônjuge, ou talvez nos seus filhos, nos seus pais, isso é amplificado, você terá maiores oportunidades de viver essa vida espiritual. É uma oportunidade de Deus para que você seja mais espiritual. Por quê? Já que o casamento é uma união espiritual, tudo que é espiritual serve para o casamento. Você quer ver outro detalhe? Eu gosto muito disso, que é o Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. Se tem uma coisa que é espiritual, deve ser o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? Benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, quer ambiente mais difícil de viver o fruto do Espírito do que, primeiro, o ambiente do casamento e o ambiente familiar? Não tem. É mais fácil eu viver com você o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, do que com a minha família, do que com a Anne, que é a minha esposa. Por quê? Porque no casamento é o ferro afiando o ferro. No casamento não tem para onde fugir. Amplifique isso para a sua família também, ou seja, para quem mora dentro da sua casa. Mas se a família é espiritual e o casamento é espiritual, então aquilo que é fruto do Espírito serve para ser trabalhado e vivido neste ambiente. Deus projetou a sua vida espiritual, em primeiro lugar, para a sua família, para o seu cônjuge, se você é casado, para o seu matrimônio. Deus projetou o amor, a paz, a alegria, em primeiro lugar para eles. Tem aquela famosa história, que eu espero que não tenha acontecido, mas é possível que tenha acontecido. Que o menininho está na igreja, ele cutuca a mãe dele e fala, mãe, vamos morar dentro da igreja? Por quê, meu filho? Porque aqui na igreja o pai é tão bonzinho, tão legal, tão, né? Lá em casa ele briga com a gente, xinga e tal. Não, gente, que não seja assim nenhum ambiente, mas em primeiro lugar, que a sua casa, que o seu cônjuge saiba que você é alguém espiritual. E se o casamento é uma união espiritual, ele serve a um propósito maior. Tem aquela pergunta que todo mundo se faz quando vai casar ou quando está casado. Eu já vi até gente querendo desfazer o casamento por conta disso. A pergunta é a seguinte: para que serve o casamento? E aí a resposta: para ser feliz. Aí eu já ouvi gente dizendo assim, não vou ser casado porque não sou feliz. Casamento, será que serve para ser feliz? Aí alguém já respondeu assim, não, o casamento serve para fazer o outro feliz. Que também está na mesma jogada, né? O pastor Paulo Real, quando esteve aqui, ele vendeu os livros dele e ele me deu os livros, com o motivo que eu fiquei muito feliz. Eu já comecei a ler aquele primeiro livro que ele projetou aqui, que ele falou das engrenagens do amor, que o nome do livro é Sintonia do Amor, se não me engano, algo assim, né? E já no começo, ele fala de um autor que diz sobre essa pergunta, será que o casamento é para fazer outro feliz? E esse autor, não me lembro o nome dele, mas ele responde assim, não, o casamento é para fazer o outro santo. E é tão interessante, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, porque o ambiente familiar, o ambiente de casamento, é para que o outro conheça mais de Jesus, para que o outro se torne mais santo, santificado. E aí ele serve a um propósito maior. Como? Bom, amando, sendo amado, cuidando, sendo cuidado. Gente, é tão profundo isso, e eu digo com certo temor.
O casamento é uma união espiritual tão profunda que, veja, ele eu não sei se é maior, tá? Mas ele é tão importante quanto a igreja. E eu vou explicar por quê. Às vezes chega alguém aqui na igreja que foi batizado em outra igreja, em outra religião, ou de outro modo que não seja o batismo por imersão. Os irmãos conhecem bem, que é aquele que mergulha, que a gente faz mesmo, né? E aí, a minha percepção bíblica e aquilo que eu compartilho, e já teve alguns irmãos que eu compartilhei isso, é da pessoa ser batizada novamente. E aí cremos que será o primeiro batismo dela, né? Ou seja, quando vem alguém de outra igreja ou de outra religião até, nós batizamos. Você pode pensar que foi rebatizado ou batizado pela primeira vez, cremos que é o batismo válido. Agora, você já percebeu que quando vem alguém de outra igreja, de outra religião, que é casado, nós não recasamos? Percebeu isso? Por quê? Porque o casamento, gente, é uma união diante de Deus. E aí, se foi validado diante de Deus numa outra igreja, num outro local, é Deus que sabe, cada um vai dar conta diante de Deus, obviamente. Mas para você perceber como isso é tão profundo e tão importante. Eu coloquei até ao lado do batismo comparado, para você ver como ele é algo do qual nós, como igreja, podemos apenas referendar. Dizer, não, se você veio casado de outro local, amém, Deus abençoe, não vamos recasar aqui por conta disso, não vamos refazer aqui uma cerimônia nesse sentido, né? Por isso, lembre-se, ore pelo seu casamento, invista na sua vida espiritual, para a glória de Deus, para o crescimento do seu cônjuge. Não sou casado, o que eu posso fazer? Ore pela sua família. Você que deseja o matrimônio, ore pelo futuro casamento. Se Deus já tem alguém, se Deus não mostrou alguém para você, mas que seja honrado, que seja venerado neste bom sentido, o ser uma só carne. Porque Deus abençoa pessoas. Como que Deus abençoa pessoas? De diversas formas. Colocando dentro do matrimônio, estando solteiro, enfim, mas Deus pode abençoar famílias através de casamentos saudáveis. A segunda coisa desse ser uma só carne é que, além de ser uma união espiritual, você sabe, é óbvio, mas é o compartilhar das emoções. É óbvio. Se tem uma coisa que é difícil, são as emoções, né? Lidar com elas. Claro que elas não são o todo do casamento, mas elas fazem parte. Você que é casado sabe muito bem. Aliás, você que convive com alguém. Emoções são muito importantes. Seja aquele que é guiado pelas emoções, e aí fala um monte, ou aquele que guarda as emoções lá no fundo, e aí fica sempre escondendo as emoções. Não é verdade? Alguém já disse que as nossas emoções, isso serve para todos, elas são igual uma criança dentro do carro. É estranha essa comparação, mas vai fazer sentido, acredite. Como que é uma criança dentro do carro? Você não bota a criança para dirigir, porque você estaria com um certo problema aí, a criança dirigindo. Mas você também não bota ela lá no porta-mala, né? É fechada lá. Você coloca ela onde? No banco traseiro. As emoções na nossa vida é como uma criança no carro. Se elas dirigirem você, gente, vai ter problema, porque você vai ficar desgovernado. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu fiz isso, eu falei aquilo, e aí eu reagi assim, mas controlado pelas emoções. Penso antes, respiro. Mas você também não pode deixar lá no porta-mala aquela pessoa que não sente nada, que pode acontecer o que for, e a pessoa fala assim, não, isso aí não é nada, não, bola para frente, espera lá. Então ela fica lá no banco traseiro, como assim? Está lá, está vivo, está convivendo, mas não manda em você, nem está esquecido. Agora vamos pensar isso, primeiro dentro do matrimônio, depois dentro da família. Como que é o compartilhar das emoções de uma maneira boa? Primeiro, preze por emoções saudáveis. Preze por emoções curadas, transformadas por Deus. Não há um problema na Bíblia, isso pode até te chamar a atenção, não vou dizer escandalizar não, mas não tem problema na Bíblia que você passe por todas as emoções, não tem problema, sabia? A Bíblia fala, por exemplo, irai-vos e não pequeis. Então ele não está dizendo que irar-se é pecar, porque senão Jesus teria pecado, porque Jesus ficou irado contra os vendilhões do templo. Foi uma ira que Jesus passou ali, mas ele não pecou. Então, é cabível eu ficar irado? É cabível, tudo depende. Se eu ficar irado por uma bobeira, peraí, eu tenho que pensar o porquê que essa criança está no volante, né? Ou seja, por que eu estou desgovernado nesse sentido? Mas é cabível ficar irado? É cabível. É cabível ficar angustiado, irmãos? É cabível. Pode ser que você fique angustiado por alguma situação.
E eu estou falando aqui de sentimentos ruins. Vamos para os bons. É cabível ficar alegre? Claro, mas também depende. Como assim? Você está alegre porque o seu adversário quebrou a perna? Não, peraí, não pode ser assim, né? Você está alegre porque alguém se deu mal na vida? Então, as emoções têm que ser gerenciadas para que elas sejam saudáveis. Irmãos, eu estava lendo sobre alguns teólogos antigos, eu até compartilhei isso numa quinta-feira, mas eu acho isso sensacional. Eles dando o exemplo da raiva, que é uma emoção muito ruim, ficar com raiva, né? Quem nunca ficou com raiva, gente? Mas a emoção da raiva, segundo eles, tem que ser tratada do jeito certo. Isso serve para qualquer uma outra. Como que muitos tratariam a raiva? Do modo que eles falam assim, olhando de cima. Eu não deveria ficar com raiva, eu sou crente, eu não posso passar por isso. Mas, gente, a gente é ser humano. Qual que seria o jeito certo? E eu concordei com eles. É o seguinte, o que a raiva está mostrando que está no meu coração? E aí que está, eu acho que chegaram um gerenciamento saudável das emoções. Como assim? Você pode ficar com raiva, com ira, com angústia, com alegria, com tristeza, com euforia, claro, mas tudo isso é sintoma. Sabe o que é sintoma? Você vai no médico e você fala assim, estou com febre. O médico não vai dizer, tá, então você está doente de febre. Não existe doença de febre. A febre é um sintoma. Ele vai dizer, opa, você está com febre? Então tem alguma coisa aí, vamos investigar para isso passar. A sua emoção, ela é um sintoma. Então, você está com raiva, você está feliz, você está triste, você está de várias formas. Ele é um sintoma do que vai no nosso coração. Agora, vamos transmitir isso para a nossa casa, para a nossa família? Às vezes a gente fica tão irritado com os nossos cônjuges, não é verdade? Eu não, que eu sou santo, brincadeira. A gente fica tão irritado, gente. O que essa irritação está querendo dizer do meu coração? Não é da Anne, não, coitada dela, a culpa não é dela. Às vezes mas deixa quieto, deixa abaixo, ninguém conta isso para ela, né? O que a minha ira está contando para mim a respeito do meu modo de lidar com meu filho, por exemplo, com Isaac? Pode ser justo? Pode ser, mas pode ser uma ira injusta. Você percebe? Emoção é sintoma. E sintoma, gente, igual eu falei na comparação, não deve ser colocado no porta-mala. Ou seja, você vai no médico e fala assim, estou com febre. Ele fala, não, toma água e vai embora para casa. Inclusive, eu já vi umas histórias muito tristes dessas. Né? A pessoa vai lá na pronto atendimento, em algum lugar, e o médico manda tomar água. Toma água e volta para casa, não vão fazer nada. Mas se é um sintoma, tem que ser tratado. Agora, a sua emoção é um sintoma. E aí você olha para ela e lida com ela de uma maneira saudável. Senhor, o que o Senhor quer mostrar do meu coração? Sonda, revela. Se é algo bom, porque tem ira justa, gente. Se você vê alguém passando fome e as pessoas ainda distratando, tomara que você fique irado. Espero que você não peque, porque você pode irar, mas não pecar. Mas ficar irado com a injustiça. Às vezes nós vemos algumas notícias aí que deve deixar a gente irado, e não a gente passivo. Mas é um sintoma. Senhor, por que eu estou assim? Será que é justo? E aí coloque qualquer uma dessas coisas. Se o casamento é um compartilhar das emoções, aí eu tenho que saber que emoção que eu estou sentindo. Se eu estou sendo controlado por ela ou não. Você quer ver outra coisa das emoções? Eu também tenho que olhar para mim e reconhecer os padrões que vêm de antes. Lembra do casamento lá do pastor? O nome desse pastor é Peter Escaseiro. É pastor e ele escreveu um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E foi ele que pensou assim, agora uma só carne é a minha, né? Depois ele percebeu que ele tinha padrões que ele trouxe da família dele. Você lembra do pastor Paulo Real? Eu acho que é um ótimo exemplo. Ele teve uma infância muito ruim, se converteu, ficou mudado, transformado. A mulher dele crente, ainda namorada, namoraram. E aí ele mesmo disse aqui, só relembrando. Com uma semana de casado, eles brigaram. Ele falou que sentiu vontade de bater nela. Olha que coisa absurda. Você fala, o cara já era crente, o namoro foi crente, o casamento na igreja. Por quê? Porque temos padrões. E esses padrões não devem nos guiar. Tem muita coisa boa que você recebeu dos seus pais, glória a Deus por isso. Mas reconheça isso. Sabe que na Bíblia tem duas palavras diretas sobre os pais. Aliás, eu acho que é só uma, que é uma tradução sobre isso. A primeira e mais importante, que nunca vai passar a respeito dos seus pais, é um mandamento de Deus, chamado honrar pai e mãe. Isso está nos 10 mandamentos, 10 mandamentos. Só que isso é repetido. Efésios 6,
Paulo fala, olha, filhos, honrem o pai, que é o primeiro mandamento com promessa. Está repetido no Novo Testamento. Então, para aquele que tem problema, né, fala assim, só Antigo Testamento, está no Novo também. Só que uma segunda palavra sobre pais, e talvez seja apenas uma maneira de honrá-los, é essa que a gente leu. Você percebe que fala sobre pais, o pai e a mãe? Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe. É claro que ele não vai jogar o pai e a mãe fora, nunca mais a gente se vê, casei, a gente não se fala mais, não é isso. Mas é sinal de que agora está se constituindo uma nova família, e agora se constituirá novos padrões. Então, eu honro meu pai e minha mãe, mas eu também honro eles, deixando eles. Alguém já disse, e eu acho um conselho muito bom, para pais de filhos que são casados, ou que estão para se casar, que o pai, até o casamento, ele é o líder do seu filho, a mãe é a líder do seu filho, no sentido espiritual. Depois ele passa a ser um conselheiro. Achei muito bom essa ideia. O que é um conselheiro? É aquele que ele não lidera, ele não manda no casamento nem do filho nem da filha, mas ele é um conselheiro, precisar eu estou aqui. E essa nova família, o que ela faz? Ela deixa pai e mãe. Como assim? Ela vai adquirir um novo padrão. Aquilo que é bom permanece, se existe algo ruim é deixado de lado. Você percebe que isso tem a ver com o gerenciamento das nossas emoções. Essa é a ideia. E aí eu pergunto para você, primeiro para quem é casado, tá? Mas para você na sua família, qual bagagem emocional você está levando, você está carregando? Tem gente carregando tralhas aí, durante anos. Traumas também, eu falei tralhas, mas serve como traumas, que nós estamos carregando e nós vamos despejar nos outros. Tem até na psicologia, tem um termo para isso, chama deslocamento. O chefe xinga ele lá no emprego, ele vai na casa e xinga a mulher. Isso é o termo deslocamento. Você tem algo que não tem a ver com a sua família, com a sua casa, mas você vai jogar na sua casa, percebe? Ou no casamento, ou nos filhos. Não leve um padrão emocional doentio para o seu lar. Gente, como que a gente faz isso? Eu já me perguntei, como fazer isso? Olha, é basicamente ser curado por Deus, ser tratado por Deus. E a cura, gente, vem através de confissão de pecados, de uma abertura para talvez para um discipulado, para uma caminhada com alguém, por alguém orar por você. É claro que você não precisa vir aqui pegar o microfone e falar de todas as suas emoções erradas ou mal gerenciadas, não é isso. Mas talvez você tenha que compartilhar com alguém. Lembra de Tiago 5,17, se eu não estou enganado? Fala assim, orai uns pelos outros, para que sejais curados. Mas, ou melhor, confessais as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Aí talvez você se pergunte, eu já me perguntei também, para que confessar a culpa uns para os outros? Eu só confesso para Deus. É porque assim, não é que você vai me perdoar, não é isso. Mas quando eu confesso para você, talvez eu chegue para você e fale assim, olha, eu estou com um sério problema no meu casamento. Eu fiz algo muito errado para com a minha esposa. Eu confessei para você não no sentido que você precisa me perdoar. Quem precisa me perdoar é Deus e a minha esposa. Mas quando eu confesso para você, eu abro um caminho de tratamento. Eu abro um caminho de cura. Olha que bênção. Eu creio que essa é uma maneira de Deus de projetar cura para que a gente gerencie de maneira saudável as nossas emoções. E também ainda com emoções, tá? Depois nós vamos para o terceiro ponto e último, mas plante o que você deseja colher. Plante o que você deseja colher. O que está faltando na sua casa? Talvez, vamos começar pelo matrimônio, né? Talvez você diga assim, meu casamento está faltando isso. E no seu lar? Eu com meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos, está faltando isso. Sabe o que eu creio que a gente deve fazer, irmãos? Gálatas 6, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele ceifará ou colherá. E as pessoas aplicam isso para dinheiro, né? Planta muito dinheiro que você vai colher, mas não é aplicado no dinheiro ali, tá? Aquela lei da semeadura famosa, em Gálatas 6 é dito assim, se o homem plantar daquilo que é espiritual, colherá a vida eterna. Se ele plantar corrupção, ou da carne, né, colherá corrupção. Olha só, a aplicação da lei da semeadura não é dinheiro, é vida espiritual brotando de você, ou vida carnal. Então, gente, como que eu lido com as emoções da minha casa? Está faltando perdão. Sabe o que você faz? Você planta perdão. Você fala assim, olha, eu vou orar para que eu consiga perdoar. Eu vou dizer a verdade para você, viu? É difícil perdoar
gente no trabalho. É difícil perdoar irmão da igreja, mas é quase impossível perdoar algum familiar que atacou a gente, que fez alguma coisa errada. Pelo menos é a minha perspectiva, não sei se é a sua. Por quê? Porque está junto, porque foi íntimo, porque estava caminhando junto, sabia do seu coração. Aí, você quer colher perdão, sabe o que você faz? Você planta. Você ora para que Deus te dê a capacidade de perdoar. Tá, mas eu quero que na minha casa haja mais amor. Agora eu já entendi. Aí eu planto mais amor. Ou seja, ações amorosas de serviço, de bondade, de generosidade e por aí vai. Isso tem a ver com as emoções também, porque aquilo que está ao nosso redor vai criando um ambiente para a gente. Se você vai se tornando grato, isso vai ajudando o seu coração a ficar mais grato. É interessante isso. Você vai dando uma nova perspectiva. E por final, gente, o matrimônio diz respeito a uma união espiritual, diz respeito a um compartilhar das emoções, mas diz respeito também à união de corpos, obviamente, uma só carne, diz respeito a espírito, alma e corpo, e portanto corpos santificados. Esse é o único ponto, talvez, em que o mundo fala muito. O mundo fala sobre casamento, especialmente sobre os corpos sendo unidos. Mas no mundo, a ideia de estar unido corporalmente diz respeito à beleza externa. A Bíblia diz que a beleza é passageira, mas no mundo diz que esse é o mais importante. No mundo teria o seguinte conselho: quer manter um casamento? Tem um corpo esbelto aí, seja tonificado, malhado, seja lá o que for. Com Deus é o seguinte: quer manter um casamento? Tenha um corpo santificado. Santificado. O que isso quer dizer, irmãos? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para você que está dentro do matrimônio, mas para você que está fora, talvez seja ainda mais importante. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos no corpo também reflete na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional. Tem gente que está com sérios problemas, seja no casamento ou em outra realidade, por conta daquilo que fez no corpo, na carne, seja de maneira sexual ou em qualquer outra área nesse sentido. Porque a verdade é que toda união corporal é espiritual. Tornar-se uma só carne tem a ver com isso. E tudo que fazemos no corpo afeta o nosso casamento, tudo. E com isso é claro que eu não estou querendo dizer a questão de saúde física necessariamente, mas tudo. Aquilo que tem a ver com uma vida sexual incorreta, pecaminosa, afeta a nossa vida espiritual. A santificação do corpo no casamento traz alegria para o casamento, e traz alegria para a família, e traz testemunho para os filhos, e traz uma vida com Deus abençoada. Você quer ver um exemplo? Já vou me adiantar aqui, mas tem um texto que eu acho emblemático da Bíblia, que está em 1 Coríntios 7,14, vou pedir para você colocar aí, William. E também, se você quiser, eu te aconselho a grifar esse verso, porque esse é um problema de alguns que são casados com cônjuges que não são cristãos. E aí a pessoa fala assim: mas como manter um casamento santificado se o meu cônjuge não é cristão? A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é verdade? E aí a gente tem a tendência de achar assim: não, mas se a minha esposa não for crente, o meu casamento é um casamento promíscuo, errado. Não é não, biblicamente não é não. Se o seu esposo não é crente, o seu casamento então está fora, é um casamento, qual que seria o diferente de santificado? Pecaminoso. Não é não. Olha o que diz 1 Coríntios 7,14: o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra maneira, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha aí, você que é crente, você pode pensar assim: mas só eu lá em casa sou crente, só eu lá em casa busco a Deus. Pois bem, o seu marido é santificado, a sua esposa é santificada porque você é santo. Santo no sentido de transformado por Jesus. E até os seus filhos. Olha o que ele vai dizer: os filhos seriam imundos, ou seja, seriam entregues ao pecado, mas eles são santos, também no sentido de santificado. Então vale a pena santificar-se, mesmo que a minha família não é santificada. Vale a pena ser um crente sério, como a gente diz numa linguagem popular, mesmo que a minha família seja tudo errado. Às vezes a família está entregue no pecado, no vício, no erro. Vale a pena,
porque na sua santificação, inclusive do seu corpo, quando você se abstém de qualquer erro sexual, ou seja o que for, você está santificando a sua família. Lembre-se disso, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você é santificado por Cristo Jesus, eu não sei como isso acontece, irmãos, porque eu sou daquele grupo que achava que era o contrário. Eu achava que não, casou com um descrente, esse casamento aí está em pecado, está errado. Não. Talvez vai sofrer coisas que não precisaria, é verdade. Mas o marido, a mulher é santificada. Que bênção, hein? Até os filhos. Por quê? Porque no casamento os corpos são santificados, ou seja, aquilo que você se consagra a Deus, isso de alguma maneira é passado para o seu cônjuge e para os seus filhos. Olha que bênção. Projeto de Deus, irmãos. E para a gente encerrar, voltando para o começo, a família humana demonstra a família divina, a família de Deus. E quando você santifica-se dentro da família, na palavra de hoje, em viver uma só carne dentro do seu matrimônio, ou quando você honra o matrimônio, mesmo não estando nele. E quem não está no matrimônio, como que honra o matrimônio, aliás? Faço esse parênteses. Se santificando. Se você não está casado, seja um solteiro, um viúvo santificado. Assim você honra o matrimônio também. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente vive para a glória de Deus. A gente expressa a glória de Deus e vive a santificação. E às vezes santificação nós ouvimos como algo tão chato, né? Ser santo, que coisa ruim. Irmãos, a santificação é o caminho para a felicidade. Buscar a Deus, santificar-se, ter uma vida de clamor a Ele, só assim que é possível o crente ser feliz. E eu dou glória a Deus, porque crente que não é santificado fica entristecido. Isso não quer dizer que quem está triste necessariamente está em pecado, não é isso. Mas o Espírito Santo incomoda para que você busque a santidade. Aonde? Em todo lugar que for, inclusive dentro do casamento. Por isso eu vou orar agora, encerrando essa mensagem, e eu quero te chamar a atenção. Você que é casado, ore pela sua esposa, pelo seu esposo. Você que não é, ore pela sua família de modo geral. Para aqueles que ainda irão contrair matrimônio, ore, Senhor, não conheço ainda quem vai ser meu cônjuge, mas eu já oro, já coloco diante do Senhor. Por quê? Porque é honrado sobre todos o matrimônio. Porque Deus criou esse projeto, que se traduz depois no projeto de família. Então já estenda, tá? A sua oração pela sua família. Seja pelos seus filhos, pais, irmãos, aqueles que estão contigo, especialmente que moram contigo, que possa ser alvo da sua oração e alvo depois da sua santificação naquilo que você for fazer. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um projeto para a família, começando pelo casamento, sendo uma só carne, mas também passando, Deus, para os filhos que são santificados, mesmo se aquele que é casado, o marido ou a esposa não é crente. Senhor Deus, obrigado por isso, mas pedimos que o Senhor nos ajude a viver em santidade, nos ajude a caminhar juntos, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, que aqueles que estão casados, que são casados, possam santificar o matrimônio. Deus, pensando primeiramente no Senhor, depois no seu cônjuge, com uma vida de oração, com uma vida de perdão de pecados, de correção de erros, porque ainda dá tempo, porque o Senhor pode restaurar, mesmo aquilo que está sendo destruído pelo inimigo, ou pelo meu pecado. Nós cremos nisso, Deus. Para aqueles que estão olhando para contrair matrimônio, seja logo, seja daqui a algum tempo, Senhor, santifica, que possa olhar com o desejo santo que vem do Senhor, e que o Senhor dê, no momento certo, a pessoa certa, Pai, em nome de Jesus. E a todos nós, Senhor, aos que estão casados ou não, mas pertencentes a uma família, que estão convivendo com o pai, com o filho, com o irmão, Senhor, nos ajuda, Deus, a expressar a glória do Senhor no nosso lar. Eu clamo por isso, Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda a expressar a glória do Senhor onde nós estivermos, e a começar dentro da nossa casa. Aliás, que é o local mais difícil de expressar santidade, é o local mais difícil de expressar amor, mas que comece lá, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos, Deus, crendo que é projeto do Senhor. Oramos crendo que, se desejarmos, se clamarmos, o Senhor é o mais interessado em santificar a nossa casa, a nossa família. Eu oro grato ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém.